É porque, às vezes, eu acho que parece que a tecnologia, na verdade, ela não é tecnologia, ela é feitiçaria, né? Ela é mágica. Quem falou então, isso? É o Ray? Na verdade, tinha uma... Arthur C. Clarke, algum desses Não, malucos. imagina, Quem era uma falou isso? propaganda muito velha da Polishop. Não é feitiçaria, é tecnologia. Tá bom, esquece. Mas a ideia é meio que de não é automagicamente que as coisas acontecem. Existe um jeito de fazer e você pode abrir, ele não precisa ser essa caixa preta em que eu tenho uma coisa aqui e de repente a tecnologia transformou em outra. Sabe? Eu acho que dá pra você abrir uma parte. O cliente fala, mas é fácil, é simples, eu já ouvi isso algumas vezes. Mas sabe, tem uma coisa que eu não sei, assim, qual é a tua percepção, porque, de novo, você transita, você navega por alguns universos que, tipo, social media eu já, né, me afastei bastante, uma série de coisas eu me afastei bastante, eu vou no YouPix, eu acho muito barulhento, eu vou de qualquer maneira, eu palestro, mas é uma zona, eu acho... Aliás, eu dei uma bola fora colossal, não sei se acontece, o último YouPix que eu fui, eu olhei aquela garotada e tal, eu falei, meu Deus, eu não tenho filhos, né? Meu Deus. Aí eu cruzei finalmente a Bia Granja e tal, aí eu botei a mão no ombro da Bia e falei, Bia, nessas horas que eu fico feliz de não ter tido filho. Ela falou, tô grávida. Que puta bola fora. Meu Deus. Que bola fora colossal. Tal. Mas eu acho que essas coisas, essa sensação acontece porque são eventos experimentais. Eu lembro que na primeira Campus Party, no primeiro YouPix que eu fui, eu achei tudo sensacional porque me parecia como a internet. É um monte de barulho, é um monte de coisa. Caótico, né? Caótico, e você tem que aprender a navegar naquilo sem enlouquecer. Sem ficar maluco com barulho. Mas depois da frequência fica assim, caramba, eu acho que eu preferia algo mais focado. Eu lembro que eu tava numa determinada Campus Party, eu encontrei a Alexandre Nagak e falei, cara, eu acho que eu tô ficando velha. Eu acho que eu tô deixando de ser jovem. E a mesma coisa aconteceu recentemente quando, de repente, o Snapchat é um puta sucesso e onde é que tá o menu desse negócio? Tem só uma tela com uma foto, como é que eu navego? Então, eu acho que essa sensação do estranhamento com as coisas novas, apesar dela ser um pouco desesperadora num primeiro momento, eu tenho vontade de falar, não, pera, deixa eu ver quão desesperador, quão difícil. Na Campus Party, eu lembro que eu comentei com o Nagak, ele falou, Jaque, talvez a gente já tenha visto demais isso e a gente quer outra coisa. Então a gente já tinha ido num número muito razoável, vamos dizer assim, de Campus Parties, de YouPix, então a gente já sabia como é que era aquilo e às vezes talvez não fosse nenhum espaço, mas é porque a gente já sabia daquelas discussões, a gente já sabia como navegar aquilo e a gente sabe que, tipo, pô, cansa um pouco, acho que a gente preferia testar algo mais focado. Uma coisa que vem com a idade é essa sensação, tipo, já vi esse filme, E na verdade o filme é diferente, você que está perdendo a capacidade de reconhecer. Mas eu acho que as coisas estão se ajustando também, porque poucos anos depois de eu ter comentado isso com o Nagak, eu descobri que o YouPix estava pivotando, vamos dizer assim, estava mudando, e agora ele não vai ter mais o YouPix Festival, ele vai ter o YouPix meio que pocket para um determinado público, uma programação focada. Então, talvez seja uma questão dos tempos mesmo, de você testar uma coisa e você falar, putz, já testei demais disso, deixa eu testar de um outro jeito. Eu tô falando para um grande público, para uma massa, e como é que seria se eu falasse só para um determinado público pequeno, focado? Então, eu acho que é uma coisa da internet que é desesperadora, do digital, vamos dizer assim, é que ninguém tem a fórmula. Você chega e fala assim, me dá um negócio que funciona, você fala, isso. Eu não sei. Tanto que quando alguém me chama para dar aula, eu falo, eu não tenho a menor ideia do que funciona, não. Eu sei o que dá errado, mas o que funciona eu não sei. Eu dou um curso de mídias sociais para jornalistas e a primeira coisa que eu falo é, tudo que eu estou falando aqui hoje pode não valer mais em 6 meses. Isso, nossa, então, isso é tão real, é super verdade. Eu tô tentando te dar um panorama hoje do que eu sei que aconteceu até agora. Se amanhã o Zuckerberg mudar a regra do parquinho, acabou. É outro parquinho. Exatamente. Se amanhã chegar uma outra rede... Se o Google Plus fechar o boteco e assim vai. É o que eu falo. Portanto, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ficar espertos, vocês têm que acompanhar. Faz parte do processo. Mas sabe que acho que uma coisa que emergiu na tua fala, que é uma coisa curiosa, que eu percebo o seguinte, eu lembro quando eu fui trabalhar na primeira agência, era uma agência hiper premiada, que é um app, só tem gênio e tal. E eu, na época, eu sofri um pouco, porque eu era early adopter de internet e todo mundo resistia. Eu falei, bom, agora eu vou para um lugar que todo mundo é brilhante e tal, então vai ser, né, vou ser ovacionado. Aí você começa a perceber que muita gente, mesmo os brilhantes, etc e tal, resistiam. E aí eu lembro que na época eu li uma coisa que eu achei interessante, que é a seguinte, existem pessoas que quando vem alguma coisa que elas não conhecem, elas se sentem burras e isso é incômodo. Então, tipo, mudou o Snapchat, falei, eu me sinto burro, isso é insuportável, eu vou embora. E outras pessoas que quando vem uma coisa, falam, eu preciso aprender esse negócio. Então, é uma coisa de curiosidade versus a rejeição. Isso. E
E até a história da UMAP também confirma isso, que quanto mais confiante o cara é no seu próprio taco, sei lá, o cara é um jurista, não sei, o cara é um publicitário premiado, de uma hora para outra ele está diante de um negócio que ele é uma anta. Então, esse choque é muito dramático. Eu acho que tem o movimento você também, né? Você tem essa coisa curiosa, mesmo diante de uma coisa que você, sei lá, caraca, não entendo esse negócio, você, ok, não tem problema, eu vou atrás. Não vou dizer que não dá esse desesperinho também. Eu lembro da primeira vez, eu tipo, meu Deus, isso é muito inovador. Não é XML, o que é isso? O que eu faço com esse negócio? Mas o que eu acho que acontece às vezes é o tamanho do elefante que você está tentando mover. Eu gosto de brincar, porque imagina que eu sou o Blue Buzz e eu quero testar o Twitter. O Twitter chegou, a gente fez um Twitter pro Blue Buzz. Eu falo com o Júlio, falo, posso criar? Pode, cria. Legal. Como é que usa? Você consegue ter uma certa velocidade. Sim. Se você está falando de uma empresa maior, que tem uma tradição, você vai ter que conseguir 15 aprovações, conversar com fulano, ciclano, beltrano, será que eu posso? Isso foi até que a Microsoft foi surpreendente com isso, porque lá todo mundo, cada um abria sua própria conta de Twitter, cada um blogava, cada um usava e tudo era incentivado. Mas isso foi da legal. Empresa eu acredito Essa que não, empresa... né? Tipo, não, em nome da empresa. Em nome da empresa? Então tinha uma certa liberdade. Porque... tinha. Mas isso eu sei que é excepcional, foi um momento muito Imagina um cara super brilhante, renomado, ele vai tentar fazer um negócio e se der errado, tempo, 2000, será que ele não vai ter que se justificar? Os caras estavam começando a lançar produto, não pelos canais oficiais, mas pelo blog da própria Microsoft. Isso foi um momento curioso. Mas agora me conta uma coisa. Assim, entre nós, quer dizer, entre nós calados, quer dizer, entre nós é ridículo, né? Não faz o menor sentido. Assim, eu assumo que alguns movimentos de uns tempos para cá, para mim foram desconcertantes. Eu assumo mesmo, né? Sei lá, a entrada do Facebook, o impacto que isso teve nas agências, o impacto que isso teve no mercado, sei lá, de repente social media era a bola da vez, deixa de ser, e quando as coisas são mudadas porque entrou alguma coisa nova, natural, mas aí a sensação que eu tenho de uns tempos para cá é de um limbo, de uma certa maneira, assim, eu não tenho muita clareza, pela primeira vez em muitos anos, de que cacete vai acontecer, como é que as coisas, que rumo que as coisas vão tomar. Você notou esse mesmo desconforto ou sou eu que estou pirando o cabeção? Para você, você notou em algum momento alguma mudança que você não estava no teu radar? Eu acho que é essa a parte brilhante da coisa. Que se você pudesse sentir a mudança chegando, ela não é disruptiva o suficiente. Ela acabaria sendo uma mudança incremental, uma coisa pequena, uma melhoria. É um ponto, eu acho que o ponto é que a gente está mudando muito rápido. Então, eu acredito que como seres humanos... Assim? Eu acho que é bem rápido. Pensa bem, se a gente pensa bem, para provocar, acho que o ano passado, ou retrasado, não lembro, foi a última vez que eu falei em Social Media Week, porque depois dessa ninguém nunca mais vai me chamar, que eu falei, o que vocês estão fazendo aqui, esse negócio não tem nada de novo. Efetivamente não tinha nada de novo há 3, 4 anos, ou 5. Então, na real, hoje, quando eu vejo o cenário, tem muito pouca coisa nova. E que você fala, quando é que vai aparecer alguma coisa nova? Porque as fórmulas parecem que estão esgotando. Né? As coisas parecem, sei lá, o Google começa a sentir já as placas tectônicas mexendo, o Facebook está crescendo no mobile, mas não é que, apareceu alguma coisa, não apareceu alguma coisa uau. É porque eu acredito que elas não vão aparecer todos os dias, ou nessa frequência que a gente se acostumou de internet, eu quero dar F5 e ter algo novo aqui. Pode ser, pode ser. Essa necessidade. Pode ter picos e vales. Acho que de repente a gente está num certo vale. É possível que tenha alguma coisa nova por vir. A gente veio tendo iPhone, iPad, foram tantas coisas subsequentes que de repente você fala assim, é muita coisa, você tem que aprender a lidar com tudo isso e talvez a disrupção esteja nos próximos. Eu acredito, por exemplo, que aplicativos sociais podem ser um novo tipo de interação que a gente ainda não está sentindo muito, mas que podem ser o que vai dar certo. É o WeChat, que você tem na China, é o Facebook Messenger, e o Facebook ele está sendo muito esperto, porque ele está apostando em várias frentes, não só numa rede social. O Facebook tem se mostrado... Tem sido uma empresa inteligente, vamos dizer assim. Você pode não gostar do Facebook o quanto você quiser, mas ele é uma empresa inteligente, é um cara que sabe... Tem feito boas apostas. Tem feito boas apostas. Você tem aplicativos como o Snapchat, que está testando uma série de inovações que você fica assim... Será que a cobertura das eleições norte-americanas do ano que vem vai ser a mesma que a gente viu no Obama? Eu acho que não. Será que aquele mega case, lembra quando o Obama fez a campanha? Que foi Pode ser que seja um mega case repente... que desaparece em 24 horas dentro de um My Story do Snapchat. Como a gente vai lidar com essa informação? Só que a gente não sabe ainda.
eu gosto de ficar acompanhando essas coisas, especulando, basicamente, de futurologia. Será que vai dar certo? O que vai ser feito? Mas a gente só vai sentir essa revolução na hora que ela estiver na nossa cabeça. Tipo, agora, agora chegou essa revolução. Tem um nome, tem um paradoxo de não sei o que lá, que é o tipo de problema que quando você percebe já tarde demais para fazer alguma coisa a respeito. É possível. Tipo, quando você vê a poeira dos elefantes é porque realmente fudeu. Não tem para onde correr. Eu acho que o grande segredo, se tiver algum segredo que eu possa dizer que eu aprendi nesses últimos anos, é que você nunca vai estar preparado para alguma coisa do digital. O que você tem que aprender é a navegar com o desconforto do seu desconhecimento. Concordo. Chegou, tem um estudioso de jornalismo digital que ele fala que você não faz jornalismo digital dentro de nenhuma zona de conforto. Tá. Então, se você está sentindo que está confortável, que você sabe o que você está fazendo, que você... já sei o que é o Twitter. Beleza, você já não está mais inovando. Você está fazendo alguma coisa que está minimamente consolidada. Uma coisa que me pega, assim... eu sempre fui muito entusiasta, etc e tal, também sempre fui muito early adopter, continuo sendo early adopter de um monte de coisa, mas de alguma maneira, de uns tempos para cá, acho que uma coisa que eu queria resgatar é uma coisa que ainda você tem, que é esse brilho no olho, que é uma certa fé, né? Eu acho que é uma crise de fé. Talvez porque o que eu esteja percebendo hoje, sobretudo no mercado, é que várias vidas, carreiras, empresas, negócios estão se desestruturando de uma maneira difícil de reverter, né? Então acho que aquela história que você começa a perceber que, né, que as coisas têm consequências, têm desdobramentos, né, que disrupção é legal, exceto quando você olha para trás e tal. Então eu sei que acho que, né, concordo com você que é cedo, que a gente tem que, né, que a gente tem que ter fé, etc e tal, mas de alguma maneira, e aí fica difícil, sei que você está falando não, mas assim, de alguma maneira é difícil separar se é uma questão conjuntura econômica, conjuntura política, conjuntura social, ou se também é uma mudança da tecnologia. Se você tivesse hoje um filho de, sei lá, 16, 17 anos, e o cara fosse prestar vestibular, pensa, que carreira que você vai mandar esse cara fazer? O quê? Só se for desenvolvedor, que todo mundo vai precisar um dia, mas tirando isso, cara, e aí? Primeiro de tudo, eu sou meio contra mandar alguém fazer alguma coisa. Eu sei, você tem que descobrir claro. O que você gosta de fazer. Mas né? O que você imagina que ele faria? Com certeza, eu diria, se você fizer alguma coisa relacionada à tecnologia, você não perde. Assim, não perde porque está tão imerso em tantas coisas. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu tinha que decidir o que eu ia fazer. Meu pai chegou, olha, é o seguinte, você tem 15 anos, agora você é super madura, você tem que decidir. Sério? Ufa, ninguém 14, falou isso pra mim. Na verdade. Mas e aí, você vai querer fazer colégio normal, colégio técnico? E São José dos Campos é uma cidade super tecnológica, então você vai fazer um ensino técnico, você vai trabalhar e depois você vai bancar sua faculdade na mesma área, e é assim que você faz sucesso. E eu tava meio que, meu Deus, Uau, que eu vou ter que tomar essa decisão agora. Uau, chegou na escola técnica, as opções eram informática, telecomunicações, mecatrônica, mecânica, no caso, e eletrônica. Tá. Esse como é que... Eu não sei o que eu escolho. Não tenho a menor ideia. E aí? Olha. E era muito difícil. E eu escolhi pensar, vai entrar graxa na unha ou não, né? Não era nem isso. Solda. Eu queria saber como é que fazia um site. E foi a última coisa que eu aprendi. Então, eu lembro de ficar batendo num blogger da vida, como é que funciona esse HTML, tira o código, vê o que tá errado. Isso, que a gente fazia também. Todo mundo aprendeu assim. Aprender batendo cabeça mesmo, mas eu fui aprender informática porque eu queria cuidar disso. Eu aprendi todo um outro mundo, mas alguns colegas que fizeram telecomunicações, por exemplo, acabaram fazendo uma aposta que foi ruim para eles. Porque era uma época em que a telecomunicação era incrível. Isso, era 2001. Não mais. 2003... O mercado afundou e todos os meus colegas ficaram sem estágio, sem emprego. Como sabe? Teve uma onda de engenharia civil na minha geração e olha lá, na sequência capotou. Engenharia de produção, olha lá, capotou. Mas o que eu senti é que eu não perdi esse meu ensino, apesar de eu não ter seguido carreira técnica. E eu sei, lembrando de todos os meus colegas, que poucas pessoas seguiram a carreira técnica. Mas eu acredito que eu não perdi nenhum conhecimento ali. Então, eu acho que o bom é apostar em alguma coisa que você acha que é razoavelmente duradouro. Então, eu recebi um conselho na época de cursinho que eu também achei muito bom. O que você quer fazer? Eu quero fazer jornalismo. Ah, é? Jornalismo do quê? Olha, uau! E eu, mas você não pode me desestimular, assim, eu tô aqui no cursinho. E o professor foi claro o suficiente para falar assim, se você for fazer jornalismo político, dane-se aprender jornalismo, você tem que aprender política. Se você vai fazer jornalismo econômico, dane-se o jornalismo, você tem que aprender economia. Então você tem que saber jornalismo do que você quer fazer para depois aprender
a escrever. E eu achei isso completamente surreal dentro do meu modelo de pensamento. Eu falei, caramba, o que eu quero fazer então? Eu trabalhei em jornal já, e você percebe que você tem gente que vai para a Inter, ou que vai para política, ou que vai para economia, é porque realmente o cara teve... Tinha uma amiga minha também, ela fez primeiro FE, depois ela fez jornalismo, ela virou uma jornalista especialista em economia. Isso traz um certo conhecimento, e eu nunca tinha pensado em inverter a ordem. Não é o que você quer fazer, é o que você acha que vai ser útil para o que você quer fazer um dia. Então, talvez, se eu tivesse um filho hoje, eu falaria, o que você quer fazer? Porque, às vezes, a criança sabe, e o difícil é que talvez ela não saiba expressar. Outro dia eu estava brincando no Facebook com alguns amigos, o que você queria ser quando você era pequeno? Putz. E eu não sei se todo mundo lembra o que falava que queria ser. Você lembra ou não? E eu lembro que eu falava que eu queria ser... Eu queria ser astronauta. Eu cheguei uma vez pra mim e falei, como é que é o nome da pessoa que pesquisa coisas e conta isso pras pessoas? Fala sério já. Minha mãe, é um cientista. Eu falei, então tá bom, eu quero ser cientista. Só que isso era o que a minha mãe dizia. E aí você olhava um cientista de aquele jaleco branco. Sim, eu não tenho certeza se é isso, mas se esse cara faz isso que eu tô pensando... Cabelo engraçado. Exato, é o Bickman. Eu quero entender como é que o negócio funciona. Eu quero explicar isso de uma forma clara, de uma forma divertida, de uma forma que todo mundo entenda. Só que isso pra minha mãe era um cientista. Então a simplificação que ela fez quando eu era pequena, na verdade, é o que eu faço hoje, grosso modo. Então eu acho que talvez a pessoa já saiba o que ela quer fazer, ela só não acha o nome da profissão. Então imagina que o cara quer contar histórias. O que ele pode ser? Ele pode ser um jornalista, ele pode ser um filmmaker, ele pode ser um cineasta, ou ele pode ser um cara que tem um canal no YouTube, porque tudo isso tem a ver com contar uma história. Então acho que é um pouco mais, eu não apontaria uma profissão meio que... O que você acha que você ia gostar de fazer? Hoje, assim, eu fui bastante aventureiro, só comecei a bendita engenharia de bobeira, larguei, fui fazer rádio TV, larguei, fui trabalhar com internet, quer dizer, fui atrás dessa história toda. Mas o que me pega, isso é uma coisa curiosa, é legal você lembrar essa história do storytelling, essa tua capacidade de traduzir, né, de explicar, de fazer a ponte em termos de comunicação. Eu estava ouvindo outro dia um cara que é um velhinho já, tá no YouTube esse maluco, chama Bill Nye, acho que ele é o Mr. Science, Dr. Science, acho que é The Science Guy, é isso, ele chama Science Guy. Ele explica a ciência desde que a TV era preto e branco, ele já deve estar com uns 90 anos, ele continua com a gravata borboleta e tal. Aí a menina, uma garotinha perguntou, como é que você descobriu que você queria ser o Science Guy? Aí ele contou uma história muito parecida. Ele descobriu que em um certo ponto ele tinha o talento de pegar uma coisa árida, desinteressante, e transformar em alguma coisa palatável, interessante, sexy até para crianças e tal. É curioso, porque o cara fez uma carreira científica, mas a vocação original dele era uma vocação de comunicação, de inspiração. E é ótimo que ele tenha feito uma carreira científica, porque são poucas as pessoas que têm esse talento dentro do ramo da ciência. Eu lembro da época da pós-graduação, eu me pós-graduei em jornalismo científico. Ah, você fez pós? Eu não sabia. Fiz. Na verdade, por que eu me formei em literatura? Porque eu achava que eu queria... letras, isso mesmo. Isso, eu queria contar histórias de livros, eu queria falar sobre cultura para as pessoas. Só que no final das contas falou mais alto a minha base técnica. Olha, e funcionava muito melhor o que eu queria fazer quando eu explicava tecnologia do que quando eu explicava, sei lá, literatura. Mas foi muito bom aprender como boas histórias eram contadas. Como grandes histórias fizeram o seu sucesso, cada uma ao seu tempo, cada uma do seu jeito. Por que um folhetim fez sucesso em tal época, por que o romance fez sucesso em tal época. E, de certa forma, eu sinto que a comunicação digital que a gente tem hoje, rápida, sucinta, curta, ela tem a ver com a nossa época, com a nossa falta de tempo, com a nossa disponibilidade de dispositivos. Você sabe que eu faço tudo errado, né? Eu boto vídeos no ar que tem 50 minutos sem cortes, né? Mas, às vezes, dá certo. Mas tem que experimentar. Exato. Curiosamente, ninguém reclamou da duração até agora. Eu lembro que todo mundo falou, não, você tem que fazer mais curto, você tem que editar. Eu falei, não vou fazer porra nenhuma, eu vou deixar as pessoas falarem o que elas têm que falar. Se der errado, dane-se, e vai desse jeito, tem que experimentar.